Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Olá, eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje são os 100 anos da Revolução Russa. E para falar sobre os 100 anos da Revolução Russa, o nosso convidado de hoje é o professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro. Professor Luiz Dario, seja bem-vindo e obrigado pela atenção e disponibilidade em conversar conosco. Obrigado. Para mim é um prazer voltar, depois de muitos anos, a essa universidade onde eu fiz a minha graduação no final dos anos 60, início da década de 1970. E prazer também por ser a segunda vez que eu estou aqui falando sobre a Revolução Russa, um dos temas que durante muito tempo foi minha principal preocupação de estudo. Professor, embora o tema da Revolução Russa seja bastante conhecido, acreditamos que ainda é válido iniciarmos essa conversa perguntando o que levou à Revolução Russa e quais os impactos desse processo para aquele país, a Rússia. Bem, em primeiro lugar, o que levou à Revolução Russa? A crise generalizada do imperialismo no final do século XIX, início do século XX, a competição interimperialista, por um lado, que levou à Primeira Guerra Mundial, e dentro da própria Rússia, na época, o estágio de desenvolvimento, um desenvolvimento bastante desigual, onde nós tínhamos regiões ou áreas altamente industrializadas para a época, ligadas ao capital internacional, e possuíamos áreas profundamente atrasadas, primitivas, onde até a economia de subsistência era predominante. A crise, por essas razões, ela terminou se manifestando de forma mais intensa no território do Império Czarista. E a incapacidade do Império Czarista e a própria incapacidade da burguesia de assumir o controle da sociedade, de resolver esses problemas, essas contradições, terminou levando a que uma revolução que no início foi uma revolução burguesa e relativamente espontânea, há um processo de duplo poder. E nesse duplo poder, os sovietes terminaram tomando o poder, acabando com a duplicidade de poder, aí sob já a liderança dos bolcheviques, que defendiam que a revolução deveria avançar rumo à Revolução Socialista. Terminou acontecendo em outubro, segundo o calendário ortodoxo. Bom, e quanto aos efeitos. Bom, primeiro grande efeito foi uma revolução social interna na Rússia, com a tomada do controle das indústrias por parte dos trabalhadores, organizados nos sovietes e dirigidos pelo Partido Bolchevique, que virou o Partido Comunista, e a reforma agrária, terra para quem nela trabalha, a profunda reforma agrária. E o outro efeito que nós tivemos foi o fato de que, desde o início da Revolução Russa, ela esteve sob ataque, fosse das forças reacionárias internas, fosse de forças internacionais. Ela foi isolada, se estabeleceu um cordão sanitário conservador ao redor dela, e ela terminou sendo isolada do resto do mundo. Mas, por outro lado, todo o potencial da população russa, um potencial que toda a população possui e que fica adormecido nas outras condições, aflorou. E, rapidamente, ela teve um
desenvolvimento exponencial, de tal forma que, na Segunda Guerra Mundial, ela emerge como uma das duas superpotências. E houve uma transformação brutal na sociedade russa com a Revolução, principalmente com o processo real e efetivo de emancipação das mulheres, com a criação, inclusive, de uma infraestrutura para que as mulheres pudessem ter efetiva igualdade em relação aos homens. Houve uma internacionalização, vamos dizer assim, da Revolução, na medida em que uma das decisões tomadas pelo terceiro Congresso da Internacional foi justamente a defesa e a tendência a não patrocinar ou promover, mas a estimular e dar suporte aos movimentos de libertação nacional anti-imperialistas. Em relação a isso, professor, justamente o ponto que o senhor toca, sobre a questão do impacto desse processo para o restante do planeta ao longo dos anos e décadas que seguiram. O senhor falava do processo de até mesmo de insurreição em outros lugares, né? Bom, o impacto foi tão grande logo no início, fim de 17, que ela terminou estimulando, mesmo sem ter condições e sem se envolver diretamente em um processo revolucionário profundo que significou o fim da monarquia na Alemanha, significou a proclamação da República na Alemanha e uma insurreição na retaguarda das Forças Armadas francesas. O problema é que faltava a subjetividade revolucionária nas lideranças desses movimentos, e isso fez com que houvesse um contra-ataque do conservadorismo e do reacionarismo que terminou sendo vitorioso. A gente não pode esquecer também a Revolução Húngara, que, embora tenha durado menos de um ano, ela provocou profundas transformações durante aquele período na Hungria. Nós não devemos esquecer também que um dos impactos foi nos Estados Unidos da América do Norte, coisa que ainda não é bem estudada, mas que provocou, inclusive, uma reação brutal contra imigrantes e contra os esquerdistas e simpatizantes da Revolução Russa nos Estados Unidos da América do Norte. No Brasil e no conjunto da América Latina também, ela foi muito impactante. Basta ver que no Brasil nós começamos a ter uma passagem da simpatia do anarquismo por parte dos trabalhadores para o comunismo. E um outro aspecto que a gente não pode esquecer é o seguinte, que ela sempre provocou um desafio ao mundo capitalista. Ela obrigou o capitalismo a se tornar civilizado. Ela obrigou que o capitalismo adotasse, junto com as medidas de repressão, medidas de cooptação da classe trabalhadora. A própria sociedade do bem-estar, os primórdios dela, que depois se desenvolve após a Segunda Guerra Mundial, não teriam sido possíveis sem a Revolução Russa. A própria democratização das repúblicas na Europa não teria sido possível sem a Revolução Russa, até porque as repúblicas europeias e no próprio resto do mundo onde elas existiam e onde existiam regimes parlamentares eram oligárquicos. E essas oligarquias eram profundamente restritivas do ponto de vista da participação popular. Aliás, para essas repúblicas, antes da Revolução Russa, o povo nem humano era. Ele era sub-humano, por isso ele não tinha direitos. Professor Luiz Dario, passados 100 anos, né, da Revolução Russa, como é que o senhor percebe os impactos ainda presentes desse acontecimento, impactos para a classe trabalhadora e na própria organização da esquerda, impactos para o bem e para o mal, como é que o senhor percebe isso? Bem,
passados os 100 anos da Revolução Russa e passados já algumas décadas do fim da União Soviética e da condenação à morte do comunismo e do próprio marxismo, o que a gente repara é que está havendo um renascimento. E esse renascimento é bastante importante porque ele traz um equilíbrio para a análise e para o discurso ideológico. Por outro lado, esse renascimento ele tem se manifestado de uma forma muito interessante, porque aquele que foi condenado durante muito tempo como um grande assassino, que foi o Stalin, ele tem a sua figura, sua pessoa recuperada e, ao mesmo tempo, os documentos que foram liberados depois do fim da União Soviética mostram um outro tipo de atuação, uma outra percepção e a imagem do ditador sanguinário, demente, tarado, ela vai sendo neutralizada e vai se trazendo essa imagem ao real da história. Isso aí é muito bom, isso aí é muito positivo, porque termina aquela fase, aquela época da condenação propagandística da Guerra Fria. Nós temos hoje já o início de uma outra visão, de uma outra perspectiva. E do outro ponto de vista, que é o ponto de vista do desenvolvimento, a gente não pode esquecer que a União Soviética, mesmo depois de ter sido praticamente destruída na Segunda Guerra Mundial, ela renasceu rapidamente, e não só renasceu rapidamente, como ela teve um impacto gigantesco no desenvolvimento da ciência. Nós não podemos esquecer também o fato de que a própria democratização da educação é um resultado da Revolução Soviética, seja como modelo, seja como desafio ao mundo capitalista. Nós não podemos esquecer que todas as lutas que nós estamos vendo hoje, que nós chamamos de lutas pontuais, eram lutas que estiveram na Revolução Soviética. Eram lutas, como a questão feminina e o direito do aborto, eram lutas que faziam parte da Revolução Soviética. Eram lutas onde havia uma grande discussão. E, sem sombra de dúvida, um grande fator, um grande aspecto foi a própria emancipação da mulher, que foi uma emancipação efetiva que se deu durante a Revolução Soviética. A responsabilidade do Estado com a educação, praticamente desde o berço até o ensino superior, a expansão do ensino superior, são coisas que aconteceram, em grande parte, por resultado da Revolução Soviética, fosse por causa do desafio, fosse por causa do modelo. E, fundamentalmente, um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o fato de que a Revolução Soviética colocou também na ordem do dia o planejamento central e a capacidade do Estado de alocar recursos econômicos, recursos científicos, recursos técnicos e recursos demográficos para desenvolver as regiões mais atrasadas da União Soviética. Professor, ainda sobre essa questão do impacto, né, para os trabalhadores, para a esquerda, tentando aprofundar um pouquinho mais essa questão, como é que o senhor analisa o que o movimento sindical, o que os partidos de esquerda precisariam, na atualidade, resgatar de experiências positivas, né, do desenvolvimento da experiência socialista, e o que eles não deveriam repetir como erro? Bom, vamos começar pelos partidos de esquerda. O que eles deveriam aprender com a Revolução Soviética é que tem que deixar de olhar para o seu próprio umbigo como fosse o centro do mundo.
tem que deixar de transformar em grandes questões brigas secundárias, às vezes brigas por liderança, outras vezes briga para ocupar algum pequeno espaço, que são conflitos altamente destrutivos para a esquerda. O que os partidos têm que aprender é que o objetivo fundamental da esquerda, que é a emancipação do ser humano, a emancipação do homem, só é possível nas condições atuais, como só foi possível naquela época, através de um processo revolucionário de transformação ou eliminação do capitalismo. Infelizmente é isso. Eu preferiria que o mundo capitalista permanecesse e que eu pudesse, pelo menos, me aproveitar dos frutos dessa árvore podre, mas a realidade é outra. Não é o que a minha subjetividade fala. Quanto aos sindicatos, eles deveriam recuperar, por um lado, a representatividade sobre a classe trabalhadora, a respeito da classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, não perder de vista o fato de que os sindicatos não são cabide de emprego para profissionais. Os sindicatos, eles têm uma função, possuem uma missão, e essa função não pode ser trocadas pela subsistência ou sobrevivência de militantes profissionais que tiram dali a sua fonte de vida e usam os sindicatos como fontes, muitas vezes, de negociações espúrias. A Revolução Russa, ela deu origem à União Soviética, né? Que certo. Chegou a ser uma das grandes potências globais, né? Influenciou a outros países, né, do leste europeu, enfim, em outros países do planeta. Em 1991, contudo, a União Soviética desabou, deixou de ser, né, a União Soviética, e o planeta passou a viver uma espécie de hegemonia do capitalismo e das suas vertentes enquanto corrente econômica majoritária. Então, a pergunta a ser feita é qual o impacto disso, né, especialmente pelo fato de vivermos em um planeta no qual não parecem existir experiências que defendam e representem uma alternativa econômica ao capitalismo. Não, experiências existem, e experiências de muito sucesso, e que são lastreadas na própria Revolução Soviética. Nós não temos um conhecimento, uma percepção, uma visão, por exemplo, sobre a China. Me lembro logo que terminaram a Revolução Cultural, que mandaram os estudantes para o campo, os guardas vermelhos para o campo, para ajudar os camponeses a aprender a vida real. Tem um processo na China, que é um processo que, de certa forma, teve sucesso por outras razões, né? Na aliança que se estabeleceu entre os Estados Unidos e a China, uma aliança que, segundo Kissinger, que foi o grande patrocinador, era de estabilização do mundo, e o Deng Xiaoping, com aquela palavra de ordem que causou pânico e pavor em todo mundo, enriquecer é glorioso. Na realidade, o que ele estava fazendo, em outros documentos apresentados, na realidade ele era aplicando, e aí com mais condições de sucesso, a política da NEP, da nova economia política, que foi a proposta de Lenin, proposta revolucionária de Lenin, para recuperar a economia da União Soviética, profundamente destroçada já pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerra Civil e pelas intervenções. E o fato é que essa NEP, que não teve sucesso por causa das condições históricas da época na União Soviética, teve sucesso na China. A China não é capitalista coisa nenhuma. A China tem setor da economia capitalista, os setores estratégicos da economia são estatais, os próprios setores capitalistas eles são limitados naquilo que é considerado estratégico pelo Estado, e o Estado controla essa economia. O Estado é que dá a última palavra, palavra de ordem e de autorização para, inclusive, as alianças que são feitas entre os capitais.
E o fato é que a China está com um desenvolvimento brutal, da ordem de 10% ao ano, progredindo, está se transformando completamente e não querendo falar mal, falar de um e falar bem do outro. Hoje o trabalhador brasileiro ele está ganhando ou recebendo um salário por hora de trabalho inferior ao salário que o trabalhador pior remunerado da China recebe. Essa é uma informação assustadora. Bom, isso foi papel, domínio do Estado, pelo controle do Estado sobre a economia, papel do planejamento central bem realizado, e o papel de a questão de aproveitar as oportunidades que aparecem para que a população atinja o seu bem-estar. A China, o senhor considera então que pode ser um modelo de Estado socialista a ser seguido? Não. Ela não deve ser um modelo de Estado socialista a ser seguido, porque a história da China é diferente. E isso talvez seja o mal que a esquerda tem, de querer seguir um modelo fechado. Cada país, cada sociedade possui a sua história, ela possui as suas condicionantes próprias. Então, ele tem que criar o seu próprio modelo de desenvolvimento. No máximo que ele pode fazer é estudar, analisar e ver o que pode tirar desses estados modelares, mas não copiar. Professor Luiz Dario, no evento, o seminário 100 anos da Revolução Russa, promovidos pelo FSM, que a SEDUFISM está junto também, o professor Henrique Padrós, seu colega lá, colocava entre os problemas, digamos assim, enfrentados na União Soviética e que influenciam até hoje, ele usou o termo autofagia da esquerda, né? Então, fazendo o link com a pergunta que eu havia lhe feito anteriormente sobre que erros não deveriam ser repetidos pela esquerda na atualidade, o senhor vê ainda esse problema da divisão da esquerda? Tem aquela história, uma frase famosa de que a esquerda só se junta na cadeia, enfim. Eu vejo. Ainda persiste essa autofagia da esquerda. Nós não vemos nunca condições de aceitação de um grupo hegemônico por uma série de razões, ao qual nós devemos nos juntar, mantendo a nossa identidade, a nossa personalidade, fazendo as críticas e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um projeto em comum. Aquilo que aconteceu já na Revolução Russa, em 1917 mesmo, que era a autofagia, ela persistiu lá. Ela persistiu pós-revolução, ela persistiu com as disputas de poder entre grupos diferentes, e uma outra questão é a disputa pelo domínio da verdade. Quem é que tinha a verdade? E de uma forma bastante abstrata, sem uma preocupação mais profunda com o estudo da história, não só da história local, não só das forças locais, mas também o estudo da conjuntura internacional num determinado momento, frente ao qual a resposta teria que ser uma. E num outro momento, com uma outra conjuntura, a resposta poderia e deveria ser outra. E essa autofagia persiste até os dias de hoje. O Brasil é um exemplo claro. Eu não sei aqui em Santa Maria como é que é atualmente, mas eu me dou a liberdade de replicar uma piada que circula muito, que é a seguinte: quando tu junta um grupo de trotskistas, eles criam um partido. Na primeira reunião surge uma dissidência, na segunda reunião surge um racha. Desse racha surgem dois partidos que a primeira coisa que fazem é se atacar entre si. E logo em seguida, esses dois partidos também se subdividem entre outros partidos, cuja preocupação fundamental é o confronto entre eles, até
para ver qual é o que é mais dogmático, porque é aquele que detém a verdade dita pelo grande profeta, ou pelo grande líder, ou pelo grande revolucionário, e eles esquecem que a função deles é outra, que o papel deles é outro. Essa autofagia, ela persiste, ela é muito violenta, e é uma autofagia com uma violência de tal ordem que não é difícil se estabelecer o diálogo entre essas correntes. Porque a primeira coisa que aparece é a acusação de traição, é a acusação de ser vendido ou de ter sido cooptado pelo adversário histórico. A discussão da pureza ideológica? Essa discussão da pureza ideológica é uma. O outro é a discussão da direção do processo, das lideranças da direção do processo. E a outra é uma discussão sobre, onde eu acho que a maioria está errada, ou todos estão errados, sobre a capacidade de analisar a realidade. São esses problemas que a gente vê enfrentando. E como é que o senhor vê, ainda ficando um pouquinho nessa área aí, a questão do discurso, muitas vezes os partidos de esquerda, e a realidade do trabalhador, da sociedade em geral, né? Muitas vezes, será que o discurso dos partidos, eles não estão além da própria capacidade de compreensão da sociedade e dos trabalhadores? Esses partidos, por um lado, quase todos eles se caracterizam por um dogmatismo, e, por outro lado, numa espécie de decorar os discursos realizados em outras conjunturas, em outras situações, pelas lideranças. E a tentativa de aplicar na concretude esses discursos em situações diversas. É aquela coisa, né? Usando mais uma vez um linguajar não acadêmico, aliás, eu não gosto de usar o linguajar acadêmico, o defunto é maior do que o caixão, então tu corta as pernas do defunto para ele caber no caixão, e não procurar fazer um caixão maior para o defunto caber. Isso aí é um problema grave que nós enfrentamos, essa autofagia, que foi referida antes, e essa incapacidade de perceber a realidade concreta. Quando muitas vezes nós temos que perceber é que uma política conjuntural, uma tática política, pode ter características e aspectos reformistas, inclusive para fortalecer a visão estratégica estrutural que é revolucionária. E esses partidos não, esses grupos, eles não se apercebem disso. Se nós falarmos em miséria, fome, desemprego, concentração de renda, violência do Estado, tudo isso estava presente no período anterior à Revolução Russa de 17. No entanto, se a gente fizer resguardar, né, as devidas proporções, esses aspectos também estão presentes em situações mais recentes, inclusive na atualidade. O senhor concorda com essa ideia e também se é possível afirmar que desde a Revolução Russa nós nunca mais vimos um acontecimento desse caráter e magnitude? E por que, na sua avaliação, isso não aconteceu mais? Não. Com esse caráter e com essa magnitude, nós tivemos vários. A gente não pode esquecer, por exemplo, a Revolução Chinesa, com a vitória em 1949. Nós não podemos esquecer a Revolução Vietnamita, que provocou um trauma nos Estados Unidos da América do Norte, que provocou, de certa forma, foi um dos responsáveis por haver provocado não só uma crise moral nos Estados Unidos da América do Norte, mas como provocou também uma crise econômica nos Estados Unidos da América do Norte, que levou a que os Estados Unidos perdessem aquela hegemonia absoluta que eles possuíram depois do final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 1970. São duas revoluções que nós podemos apontar. Nós podemos apontar uma outra revolução que seguiu outro modelo, que teve outras características e que também teve sucesso, quando ela reconheceu os seus limites e passou a trabalhar a partir desses limites, que foi a Revolução Cubana, sem sombra de dúvida. Quanto à primeira parte da questão que tu colocaste, o que acontece é que depois
do fim da União Soviética e na medida em que havia uma visão, uma ideia de que a China tinha se tornado capitalista, as políticas foram de retorno ao final do século XIX. Todas as políticas que nós estamos vendo hoje, que estão sendo aplicadas, com exceção de alguns países, são políticas que retornam ao século XIX. São políticas racistas, são políticas racialistas, são políticas profundamente repressivas, são políticas antidemocráticas, no sentido de que se volte a regimes oligárquicos, são políticas onde genocidas, inclusive, porque a massa da população, se ela não possui riqueza, não possui recursos, e se no momento ela não está disponível para ser explorada de uma forma ou de outra, ela que se exploda, ela que morra. E nós estamos voltando, em nível mundial, até para um período anterior ao século XIX, o retorno da escravidão. Não essa escravidão contemporânea, que é a escravidão do baixíssimo salário e da obrigatoriedade da pessoa trabalhar por esse salário, mas o tráfico escravista que se estabeleceu na Líbia, onde os refugiados das guerras da região do Oriente Médio e do continente africano, eles são negociados como escravos por aqueles que destruíram o malfadado regime do coronel Gaddafi, que era a encarnação do diabo para nós aqui no Ocidente, mas que era um dos responsáveis pela estabilidade na África, pela estabilidade na Líbia, e que, ao mesmo tempo, possuía políticas altamente humanísticas e desenvolvimentistas. Nós estamos voltando, e mais, nós vamos voltar para uma época pré-cristã ainda.